Vamos imaginar a cena, uma nação inteira se movendo, cruzando a paisagem dura e implacável do deserto. Sabe, cada passo ali é um desafio. Cada novo dia é um teste de resistência. No meio do nada, a única coisa que importa é sobreviver. Pois é, nesse cenário extremo, num lugar chamado Rafidim, o povo de Israel vai enfrentar não só uma, mas duas crises gigantescas, uma logo em seguida da outra. Primeiro, uma prova interna, de fé, e depois, uma prova externa, de força. Vamos mergulhar em como esses dois eventos acabaram moldando a jornada deles. E a primeira prova foi a da sede. Olha só, não foi um exército inimigo que apareceu, foi uma necessidade muito básica, desesperadora, que nasceu dentro da própria comunidade. Sem água, a frustração virou rapidinho um confronto direto com o líder deles, Moisés. Dá para sentir o desespero e a raiva nessas palavras, não é? Para o povo, a terra prometida parecia só uma miragem, e a liderança de Moisés naquele momento, uma grande traição. O medo de morrer de sede era tão real, mas tão real, que eles estavam quase apedrejando o cara. E aqui está o ponto-chave da história. A questão era muito mais profunda do que só a falta d'água. No fundo, eles estavam fazendo uma pergunta teológica, sabe? Deus está ou não está aqui com a gente? A falta d'água virou um verdadeiro teste para a presença e para o cuidado de Deus. A resposta divina para Moisés veio de forma bem clara, metódica. E repara num detalhe cheio de simbolismo. Ele tinha que usar o mesmo cajado que ele usou para golpear o rio Nilo. Isso conectava a libertação lá do Egito com a provisão ali, no meio do deserto. A ordem era essa: bate na rocha que a água vai sair. E foi o que Moisés fez. Ele seguiu as instruções, a água jorrou e, ufa, a crise foi resolvida. Mas o evento não foi esquecido, não. O lugar ganhou um nome, Massá, que significa prova, e Meribá, discussão. Nomes que ficaram ali como uma lição eterna sobre aquele teste de fé. E a gente pensa, ok, resolveram o problema da água, agora as coisas se acalmam. Que nada. Mal a crise interna foi superada e uma nova ameaça apareceu exatamente no mesmo lugar. Dessa vez, uma ameaça que vinha de fora. A prova de fé seria seguida por uma prova de força. Do nada, os amalecitas atacam Israel em Rafidim. A prova da fé dá lugar imediatamente à prova do combate. A sobrevivência agora não dependia mais de encontrar água, mas sim de lutar. Moisés pensa rápido e monta uma estratégia em duas frentes. Josué, que era um líder mais novo, ia comandar a batalha lá no vale. Enquanto isso, Moisés, junto com Arão e Hur, ia subir numa colina ali perto. A arma dele não seria uma espada, mas aquele mesmo cajado de Deus. E aqui vem a parte mais impressionante do conflito. Havia uma conexão direta, visível, entre o que Moisés fazia na colina e o que acontecia na batalha. Enquanto as mãos dele estavam erguidas com o cajado, Israel estava ganhando. Quando ele abaixava de cansaço, o inimigo ganhava vantagem. A batalha era tanto espiritual quanto física, acontecendo ao mesmo tempo. Mas vamos combinar, né? Ninguém aguenta ficar com os braços levantados por horas. É impossível. E quando Moisés começou a fraquejar, os companheiros dele agiram. Eles não só deram um apoio moral, não. Eles literalmente seguraram os braços de Moisés, um de cada lado, para garantir que o símbolo da vitória ficasse lá, no alto, até o dia acabar. Que imagem poderosa de trabalho em equipe. Com esse apoio contínuo lá no topo da colina, as forças no vale conseguiram o que precisavam. O resultado foi decisivo. Josué e seu exército derrotaram completamente os amalecitas. Foi essa combinação de intervenção divina, liderança e apoio mútuo que garantiu a sobrevivência do povo. Então, temos duas crises, duas soluções, tudo no mesmo lugar. Mas e aí? Como é que esses eventos ficariam para a história? A ordem divina não era só para vencer, mas para registrar tudo. O legado era tão importante quanto a vitória em si. As instruções depois da batalha foram bem específicas e o foco era esse: criar um legado. O evento tinha que ser escrito num livro. Uma promessa foi feita a Josué de que a memória de Amaleque seria totalmente apagada. E, por fim, um altar deveria ser construído, um monumento físico para celebrar aquela vitória. E assim, os dois eventos deixaram legados bem diferentes, contrastantes. A crise da sede deixou nomes de advertência, Massá e Meribá. Já a batalha resultou num altar de celebração, Javé Nissi, que quer dizer "O Senhor é minha bandeira". Um aviso e uma festa, lado a lado na história.
E o legado da batalha não termina com o altar, não. Uma declaração bem solene é feita, estabelecendo uma inimizade eterna. A consequência daquele ataque não foi só uma derrota, mas uma condenação que ecoaria por todas as gerações futuras. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A gente vê aqui a história sendo gravada de duas maneiras bem distintas, como um aviso para o futuro ou como um juramento de conflito eterno. Duas crises, duas memórias, uma que ensina a não duvidar e outra que comanda a nunca esquecer.